Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 8/4/2024, segunda-feira, uma ótima oportunidade para a gente meditar na palavra do Senhor. E eu quero começar essa conversa hoje falando o seguinte: é bem possível que você tenha na sua mente aí muitas lembranças do passado, lembranças de quando você era criança, né? Se você já é adolescente, já é adulto, jovem, né? Então você deve se lembrar aí de algumas coisas que você fazia quando é criança, alguns lugares onde foi, algumas pessoas que já não estão mais nessa caminhada conosco, nessa vida, né? E aí bate uma saudade, né? Bate um sentimento nostálgico no coração, né? São coisas que foram registradas na alma da gente, né? Inclusive, é importante que os pais procurem ter momentos com os filhos que possam gerar é, lembranças, né? Que possam gerar uma memória afetiva, porque é o tipo de coisa que a gente leva para sempre ao longo da vida. Quando você for adulto, né? Quando o filho for adulto, ele ainda vai se lembrar dessas memórias, né? Dessas coisas realmente da sua infância, desses inícios, né? De quando era pequeno, ia em determinados lugares com os pais, com as pessoas queridas, né? E essa saudade, esse registro da alma, ele é importante para a própria constituição da pessoa, né? Há um texto bíblico que eu acho interessante, ele é uma expressão bíblica, que ela se repete algumas vezes e eu acho bastante interessante, que diz respeito a Maria, mãe de Jesus. Lá em Lucas 2,19, vai dizer que Maria guardava tudo no seu coração. Maria guardava tudo no seu coração, conferindo-as dentro de si, né? Então, esse Lucas 2,19 aqui, fala quando os pastores tiveram a revelação do nascimento de Jesus, e eles viram os anjos, eles viram as informações que os anjos deram, e eles foram até o local onde Jesus tinha nascido e encontraram lá um menino com Maria e José, e eles falaram tudo aquilo que os anjos tinham dito para eles, né, lá nos campos onde eles estavam. E aí entra esse texto: Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. A própria Maria tinha uma lembrança muito boa, que foi a lembrança dela, do contato dela com o anjo que havia anunciado que ela haveria de dar à luz a um menino. E não era um menino comum, era um menino especial. É o Messias aguardado, né? O Salvador do mundo estaria no ventre de Maria a partir de uma experiência dela com Deus. São experiências muito fortes, né? Experiência de anjo. Quantos anjos você já viu por aí? E de repente aparece um anjo falando com Maria. E daqui a pouco ela tem a maior experiência que todos os seres humanos, ou que qualquer ser humano, jamais teve. A experiência de gerar o Filho de Deus. Então são registros muito fortes no coração e coisas que não davam para compartilhar. Há coisas que a gente vive com Deus que não dá para compartilhar. Há coisas que a gente vive na nossa caminhada, no nosso andar com Deus, nas nossas experiências de oração, nossa experiência de fé, né? Que não tem como compartilhar. A gente só tem que ir conferindo no coração mesmo. Não dá para falar para ninguém, né? Você tem que ir vivendo, você tem que realmente absorver os impactos dos acontecimentos de acordo com aquilo que Deus vai mostrando, porque Deus vai dando sinais das coisas que Ele quer fazer e a gente tem que estar apercebido disso. O problema é que muitas vezes a gente quer discernir ou quer entender o movimento de Deus a partir da mente consciente, né? A gente quer raciocinar sobre as ações de Deus e não dá, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que o homem espiritual, capítulo 1 Coríntios 2, 14 e 15, ele vai falar que o homem natural não consegue discernir nada, mas o homem espiritual ele consegue discernir tudo, porque as coisas de Deus discernem espiritualmente. E como que é espiritualmente? É lá dentro, é na alma. Né? Deus não pode ser ouvido, Deus não pode ser visto, as suas ações vão acontecendo todo dia na natureza, todo dia vão acontecendo na minha vida e na sua vida, vão acontecendo ações. E a gente tem que ir conferindo essas coisas no coração, né? Absorvendo para não botar para fora, né? Absorvendo, guardando, aconchegando esses acontecimentos no coração e ele vai criando registros na alma, né? São registros poderosos que vão transformando a nossa caminhada, vão transformando a nossa vida, né? Então, esse versículo 19 do capítulo 2 de Lucas fala sobre isso, e também o capítulo 51, depois que Maria vai buscar Jesus no templo, depois de ter ficado perdido lá 3 dias, e ela volta com Jesus, Jesus fala, estava cuidando dos negócios do meu pai. Maria escuta aquilo, e mais uma vez o texto fala, guardava no seu coração todas essas coisas.
Será que eu tenho guardado no meu coração as coisas que Deus tem feito? Será que eu tenho vivido a minha história apenas como uma história? Ou será que eu tenho marcos espirituais na minha caminhada? Coisas realmente que vão assinalando para onde Deus quer me levar. Coisas que vão assinalando o que Deus quer fazer com a minha vida e através da minha vida. Muitas vezes nós temos muita praticidade, nós somos muito pragmáticos, né? Temos muita praticidade em fazer as coisas no, no reino de Deus, na igreja, na nossa caminhada, na nossa família. Mas a gente não percebe que essas coisas muitas vezes geram registros, ou a gente não percebe os registros que já foram gerados que apontam para aquela coisa que está acontecendo, né? Às vezes a nossa alma dá um salto e nos dá informações que a gente não tem uma precisão consciente do que vem a ser, né? Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Você já teve déjà vu? Às vezes a gente tem déjà vu. Déjà vu é quando você fala assim, já vi essa cena antes. Você parece que viveu aquilo. E muitas vezes, quando acontece comigo, eu percebo que eu já até sonhei com aquela coisa. Eu sonhei com uma coisa, a coisa está acontecendo e eu me vejo, parece que eu sei qual é o próximo passo, qual é a cena seguinte que vai acontecer. Porque aquilo já estava registrado na minha alma antes. Então, assim, porque a minha mente consciente não consegue captar as coisas de Deus, talvez a minha alma dá um salto e ela sabe de coisas e ela traz informações para o meu consciente para eu poder absorver com mais tranquilidade os acontecimentos seguintes. É isso? E o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Né? Se você está entendendo o que eu estou dizendo, se você já viveu o que eu estou dizendo aqui, talvez você está bem atento espiritualmente às coisas que estão acontecendo na sua vida. A nossa vida não acontece por acaso. A nossa vida ela acontece dentro de um propósito. Então Deus sabe tudo sobre a nossa vida e Ele tem como dar encaminhamentos para a nossa vida. E Ele dá sinais desses encaminhamentos, né? Mas discernir isso só se discerne espiritualmente. Quais são os registros que tem na sua alma? Das coisas que Deus já fez, das coisas que Deus já falou, das coisas que você já percebeu, né? Dos apontamentos que muitas vezes Deus faz, né? Quais são esses registros na sua alma que são precisam ser resgatados pela sua mente consciente? A Bíblia fala aqui, ó, as coisas estavam acontecendo e Maria conferia no seu coração. Lá em Lucas 2,19, numa outra versão, fala assim, ela pensava profundamente sobre tudo que estava acontecendo, conferindo tudo profundamente. Então a gente às vezes não pensa, né? A gente vai só vivendo, vai deixando a coisa acontecer. E às vezes quando a gente para pensar, a gente fala, então é por isso que Deus fez aquilo. Então foi por isso. O tempo todo Deus está dando sinais, né? A maneira de Deus se comunicar conosco é com o nosso homem interior mesmo. E o homem espiritual, ele consegue fazer essa conexão, essa leitura. E porque ele consegue fazer essa conexão, consegue fazer essa leitura, ele consegue dar passos mais firmes adiante, né? Talvez seja assim que Abraão conseguiu sair da terra que lhe era própria e ir para uma terra que ele ainda não conhecia. Você imagina bem, um homem com toda a sua família, muita gente, mais de 400 pessoas. Já pensou? O Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, que responsabilidade, todo mundo cobrando. Abraão, tá certo? Abraão, você sabe para onde a gente está indo? E ele, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, Abraão saiu como se estivesse vendo para onde ele ia. Ele ia discernindo tudo que Deus estava mostrando para ele. E eles conseguiram chegar na terra. Entende? Então, é isso que é caminhar com fé. É isso que é viver pela fé, como a Bíblia fala. É quando a gente muitas vezes não consegue ver e não consegue nem explicar com palavras e ver com nitidez o que é. Mas há uma convicção lá dentro da gente que fala assim, é isso. Sabe? Às vezes a gente sabe coisas que a gente não sabe como sabe, mas é porque Deus está mostrando. Então, pensa bem, mais de 800 anos tinha sido feita a profecia acerca do nascimento do Messias, e uma moça recém-casada e desposada, né? Recém-casada, era noiva, e eles ficavam um ano separados, os noivos ficavam um ano separados depois de casados, para ver o cumprimento da profecia, porque a mulher, o filho não nasceria de uma mulher solteira, mas de uma mulher casada. Então eles guardavam a tradição da mulher ficar separada do marido durante um ano. E todas as mulheres daquela cidade, ou todas as mulheres todas as judias, né, virgens, ficavam nessa expectativa. Quando contraía o casamento, ficavam nessa expectativa de que o Messias poderia nascer dela. E Deus escolheu Maria. E Maria se sentiu feliz, né, agraciada, como ela diz, e de fato é,
se sentiu agraciada e ela foi conferindo tudo no seu coração, todas as coisas que iam acontecendo, confirmando realmente que ela de fato era a mãe do Messias. Então, Deus tem coisas para realizar, Deus está fazendo coisas todo dia, assim como a sua infância gerou registros na sua alma, assim como os seus relacionamentos de amizade, paternal, filial, enfim, amorosos, assim como tudo isso gerou um certo tipo, lugares que você foi, gerou registros na sua alma, Deus também, através das suas ações, desde cedo, tem mostrado, tem registrado coisas na sua alma que precisam ser resgatadas, precisam ser observadas, porque são elas que vão dar andamento na nossa caminhada, quando bem percebidas, quando bem discernidas. Espero que você tenha entendido, que Deus nos abençoe e que de fato a nossa mente consciente que não consegue detectar possa ser silenciada quando a nossa alma estiver falando e nos fazendo os apontamentos de acordo com a vontade de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra diz que o nosso espírito comunica com o seu espírito. Há uma comunicação entre o homem interior nosso e o Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado por isso, porque isso nos dá direcionamentos. Nos dê discernimento espiritual para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Flávia. Deus te abençoe, irmã Ana. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Uma ótima segunda-feira para todo mundo.